Bom dia, pessoal do oitavo ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Mais uma semana que começa. Vamos começar com tudo, certo, gente? A gente meio que já tem uma previsão aí de quando tudo vai voltar ao normal. Então vamos manter nossas aulas aqui, né? Então vamos continuar falando sobre monômios, certo? E agora vamos iniciar nossa aula falando sobre grau de um monômio, certo? Então, eu coloquei aqui, né, a definição do que seria um grau de um monômio. Então, pela definição aqui, ó, o grau de um monômio com coeficiente não nulo. Por que com coeficiente não nulo? Porque se o coeficiente for nulo, ou seja, for zero, tudo vai zerar. Ou seja, não vai ter como avaliar qual é o grau desse monômio. Por que não vai dar para analisar? Porque esse grau é igual à soma dos expoentes das variáveis. Se o coeficiente for nulo, for zero, tudo vai zerar, né? Ou seja, não vai dar para ver quais são as variáveis e quais são os expoentes. Então, primeiramente, eu tenho que ter um coeficiente não nulo, diferente de zero, né? Então, é isso, ó. Bem simples o conceito. O grau de um monômio é igual à soma dos expoentes das variáveis. Você só vai lá, olha as variáveis que tem, que nem nesse caso aqui. Eu tenho a variável x e a variável y. As variáveis são as letras, certo? Então, o expoente dessa variável aqui do x é 3. O expoente do y é 2. Ou seja, o grau desse monômio é 3 mais 2, porque eu estou pegando o expoente do x e o do y. Ou seja, o grau desse monômio é 5. Ou podemos dizer o seguinte, que esse monômio é o monômio do quinto grau, certo? Ele é de grau 5. E no exemplo de baixo também é a mesma situação. Não é por ter o menos aqui antes do 5 que vai mudar, certo? E aqui basta lembrar daquela situação. Quando não tem nada aqui, ó, é como se tivesse 1. Então aqui, ó, o expoente do x é 1, o do y também. Então vai ser o que, ó? Vai ser 1 mais 1, ou seja, 2. Ou seja, esse monômio aqui é o monômio do grau 2, de segundo grau, certo? Então essa ideia é bem simples, ó. Também aqui outro exemplo, vamos ver com fração. É a mesma situação, é só somar os expoentes, os valores dos expoentes, que eu vou obter o grau do monômio. E aqui é um monômio, né, ó, porque não está nem na parte de baixo a variável e nem dentro do radical, né, que a gente viu a definição na última aula. Então, ó, o grau desse monômio vai ser o quê? Ó? Vai ser a soma do expoente do A com o do B, porque são as únicas variáveis que tem. Se tivesse mais alguma variável, certo? Eu pegaria dessa outra variável também. Exemplo aqui, ó, se eu tivesse 2, x elevado a 3, y elevado a 2, z elevado a 5, né? Qual que seria o grau aqui, ó? O grau seria 3 daqui, mais o 2, mais o 5. Ou seja, seria grau 10, né? O 10º grau. E aqui, ó, o expoente do A é 1, o expoente do B é 2. Então é 1 mais 2 é o grau 3. Ó, bem simples, né? Ó, viu, analisou o monômio, somou os expoentes, eu tenho o grau do monômio. Veja as variáveis, veja qual é o expoente de cada variável, você acha o grau desse monômio. Aqui tem um caso especial. Nesse caso aí, eu não tenho letras, né? Não tenho variáveis. Então, quando isso acontece, é bem simples também. Isso quer dizer o quê? Que o grau é zero. Por que o grau é zero? Se eu pegar o seguinte, ó, se eu pegasse 25, x elevado a zero, y elevado a zero, qual seria o grau? 0 mais 0, 0. E a gente sabe que todo valor, todo número elevado a zero é igual a 1. Ou seja, x elevado a zero, 1. Y elevado a zero, 1. 25 vezes 1, 25. 25 vezes 1, o próprio 25. Ou seja, é como se os expoentes fossem zero. Ou seja, essas variáveis, essas letras, elas meio que somem, certo? Beleza? E a gente pode avaliar o grau de um monômio, certo? Com relação a uma determinada variável. Como assim? Eu posso falar
do grau desse monômio só em relação ao x ou do grau desse monômio só em relação ao y. É esse mesmo exemplo aqui, né? Ó. O grau dele total é 5, a gente já viu. Só que com relação a x, que grau é ele? Ou seja, ele é do terceiro grau, né? Em relação a x. E é do segundo grau em relação a y. Certo? Faltou só a casa aqui. Então dá pra gente fazer essa separação também dos graus, né? Dá pra fazer o grau com cada variável. Então nos exemplos anteriores aqui, ó, nem isso aqui. Ele aqui, esse monômio, é do terceiro grau com relação a x, do segundo grau com relação a y e do quinto grau com relação a z. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. É bem simples, né? Acho que alguns acharam mais simples. Então vamos passar para o nosso próximo conteúdo, que é com relação à semelhança, né, de monômios semelhantes. Então, dando continuidade, né, vamos falar agora sobre monômios semelhantes. Então, quando dois ou mais, certo? Pode ser mais de dois. Os exemplos eu estou dando sempre com dois tipos, certo? Podem ser dois ou mais. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes. Ou termos semelhantes, também pode dar esse nome, certo? Mas como estamos trabalhando com monômios, são monômios semelhantes. Então, é isso, é bem simples. Ó. Se tiver a mesma parte literal, ou seja, se as variáveis forem exatamente as mesmas, certo? Então não é difícil, é bem simples mesmo, é como está escrito aí. É só analisar se tem a mesma parte literal, ou seja, se as variáveis são as mesmas, e se forem, são monômios semelhantes. Sendo que nesses dois exemplos, ó, 5x elevado a 3, ou 5 está aqui, né? 2x elevado a 3 e menos 5x elevado a 3. Não precisamos olhar para os coeficientes, que são 2 e menos 5. Olhamos só para a parte literal, ou seja, para as variáveis. Aqui é x elevado a 3 e aqui x elevado a 3 também. Então, esses dois monômios são monômios semelhantes, certo? Aqui, a parte do coeficiente a gente esquece, né? 1/4 e 75, esquece. Só olha para a parte literal. Aqui, x elevado a 4, y elevado a 5. X elevado a 4, y elevado a 5. Então, eu tenho aqui a mesma parte literal. Esses dois monômios são semelhantes. Certo? Então, essa é a ideia de monômios semelhantes. Se tiver a mesma parte literal. Aí vamos para aqueles três exemplos, né? Vamos determinar são ou não monômios semelhantes. O primeiro é o mesmo caso, né, desses aqui. O coeficiente aqui é 2, o coeficiente aqui é 1, não precisa olhar para eles, basta olhar para a parte literal. É exatamente a mesma. X elevado a 3 e y, x elevado a 3 e y. Então isso aqui são sim monômios semelhantes. Aqui eu botei mesmo coeficiente só para dar uma confundida, mas se a gente for analisar mesmo, não são monômios semelhantes. Por quê? Porque aqui é x ao quadrado e aqui é x. Se tiver diferença nos expoentes, também dá diferença com relação a monômios semelhantes. Então, se os expoentes também forem diferentes, já deixa de ser semelhantes. Então, esses monômios aqui, ó, esses dois, não são semelhantes. Apesar de ser o mesmo x, o expoente desse é 2 e daqui é 1. Então, deixa de ser monômio semelhante, certo? E esse aqui, ó, eu tenho 7x y quadrado, 9y quadrado x. Só porque eu mudei aqui, ó, inverti, não quer dizer que vai deixar de ser semelhante, não. Eles são sim monômios semelhantes. Porque se eu for ver, ó, a parte literal é x, aqui também tem x. E y quadrado, aqui também tem y quadrado, só está invertido. Como isso aqui é uma multiplicação, ó, se a gente for perceber, ó, 3 vezes 2 dá 6, né? E 2 vezes 3 também dá 6. Se eu inverter a ordem, dá o mesmo resultado. Então, como isso aqui é uma multiplicação, ao inverter a ordem, não muda, certo? Então, esses dois monômios aqui, ó, são semelhantes, apesar de estar invertida a ordem. O importante é analisar x e x, y quadrado e y quadrado.
beleza. Se tivesse outra letra aqui tipo Z, já deixaria de ser, certo? Então, essa é a ideia, bem simples, né? Esses foram os 2 conteúdos de hoje. Vou fazer agora alguns exemplos. E após os exemplos, passarei uma atividade para vocês, certo? Então vamos resolver esses exemplos aí, né? Tem uns até parecidos com o que tem na atividade que eu vou passar. Então, para vocês, caso tiverem dúvidas na hora da atividade, podem voltar aqui no vídeo, analisar como é que eu resolvi, certo? E depois voltar lá para a atividade. Então, primeira questão aqui da nossa atividadezinha que eu vou resolver dos monômios a seguir, quais apresentam grau 5. Então, eu vou analisar dos monômios que estão destacados aqui, ó, quais deles têm grau 5. Então, para determinar o grau, eu tenho que somar os expoentes das variáveis, né? Aqui, ó, 5 e 1, 5 mais 1, 6. Então, esse já não tem grau 5. Esse aqui é 1 mais 4, 1 mais 4, 5. Então, esse aqui é um dos monômios que tem grau 5. Esse aqui, 2 e 2, 4. Não dá. Aqui só tem o 3. Pior ainda. Aqui, 1 mais 1 mais 3. 1 mais 1, 2 mais 3, 5. Então, esse é mais 1. E esse, ó, 1 mais 1 mais 1, 2. 1 mais 1 mais 1, 3. Mais 2, 5. Então, bem simples, né? A questão do grau de um monômio. Essa aqui é só para determinar o grau que tem cada monômio. Então, esse monômio aqui, ó. 2 mais 1, 3, mais 7, 10. Ou seja, 10º grau. É o monômio do 10º grau. Esse aqui, 1 mais 1, 2. Então, aqui eu tenho um monômio do 2º grau. E aqui é aquele caso especial que a gente viu, né? Como não aparecem as variáveis, então isso quer dizer que o grau dela é 0. Como não tem posição para 0, então é grau 0. Então, terceira questão está dizendo o seguinte, ó. Os monômios... falta só um detalhe aqui, ó. Pronto, agora tá certo. Os monômios 10x elevado a m, y elevado a 4 e menos 2x elevado a 8, y elevado a n são do 9º grau. Tá afirmando que esse é do 9º grau e esse também é do 9º grau. Então, qual vai ser o valor de m mais n? Então, eu tenho que determinar o valor de m e de n e depois somar, né? Vamos analisar. Não precisa ter muito cálculo, não. Só uma análise direta. Ó. Todos os dois monômios são do 9º grau. Então, se eles são do 9º grau, a soma dos expoentes tem que dar o quê? 9, né? Então, aqui, ó, tem o m e 4. M e 4, para dar 9, o m tem que ser que valor? M tem que ser 5, né? Ó. Porque 5 mais 4, 9. A mesma coisa a gente vai fazer para esse, ó. A soma dos dois tem que dar 9. 8 e n. Para dar 9 está faltando quanto? 1, né? Então, n é igual a 1. Então, m mais n é igual a 5 mais 1. Ou seja, 6. Certo? Simples também. E aqui eu tô, a quarta questão, só pedindo para indicar se os monômios são ou não semelhantes. Então, de cara esse aqui não é, né? Ó, x elevado a 3x ao quadrado, então não pode ser. E aqui, x elevado a 4y ao quadrado. Aqui eu inverti a ordem, y ao quadrado x elevado a 4, mas continua sendo as mesmas variáveis com os mesmos expoentes. Então, esses sim são semelhantes. Certo? Então, qualquer dúvida aí na atividade de vocês, novamente vocês vão voltar ao vídeo, analisar algumas dessas questões que tem algumas parecidas na atividade, certo? E as dúvidas de vocês também lá na sala de aula. Então é isso. Vou passar agora no final do vídeo a atividade. E até mais, pessoal. Tchau.